salve, povo do bem! No intervalo anterior, fizemos um rápido resgate de um recorte histórico bem importante para a humanidade, destacando um pouco da transmissão dos males causados pela relação do humano com outras espécies animais que também são habitats de micro-organismos, muitas vezes responsáveis por veicular doenças potencialmente letais. Hoje, continuaremos no assunto do intercâmbio biológico. Falamos um pouco nos aglomerados de pessoas nas grandes cidades, que em qualquer momento é um aspecto fundamental para a disseminação de doenças. Falaremos então das questões que envolvem a condição de alimentar tanta gente. No início, a humanidade era nômade, ou seja, não se fixava em um único espaço. Precisava procurar locais que ofertassem alimento. Aprenderam a caçar e comiam frutos silvestres e algo mais que ia encontrando como fonte alimentar. Logo que consumissem o que estava ofertado naquele local pela natureza, buscavam outro espaço com possibilidade de alimento. E nessa condição, não havia muito ajuntamento de pessoas. A partir do momento que conseguiram trabalhar a terra para dela conseguir alimentos, que foi o início da agricultura, e domesticar animais, a realidade passou a ser a de formar grupos maiores de pessoas e viverem juntas, produzindo o seu alimento. Esse novo modo de viver foi a força motriz para a escalada de produção de alimentos industrialmente. E nessa escalada industrial de alimentos, são várias as espécies animais produzidas para suprir os humanos com proteínas de origem animal. No entanto, essas criações em larga escala podem ser responsáveis, em grande medida, pelo aparecimento de algumas doenças. Quem não ouviu falar na febre aftosa, doença provocada por um tipo de vírus que ocorre primariamente em bovinos, caprinos e suínos, mas que pode ser transmitida ao humano. Outras, como a gripe suína e a gripe aviária, são exemplos de doenças provocadas por mutações de vírus que originariamente estão em porcos e galinhas, mas que pela intensidade de contato do humano com essas espécies, principalmente em criadouros pouco cuidados, ocorre a mutação desses micro-organismos, passando a contaminar humanos e provocar graves doenças pelo contágio que ocorre de pessoa a pessoa. O novo coronavírus surgiu do contato humano com outras espécies animais, assunto ainda não elucidado, mas possivelmente resulta do consumo de morcegos silvestres, que são grandes reservatórios de inúmeros tipos de vírus pelos humanos, nesse caso, não se constituindo numa escala industrial de alimento, mas pessoas que por uma condição financeira só conseguem ter acesso a essa fonte de proteína ou outras que possuem paladar exótico. Portanto, podemos pensar que o intercâmbio biológico entre humanos e outras espécies animais estarão sempre deixando a espécie animal humana vulnerável para a ocorrência de novas infecções por mutações de vírus. Precisamos, então, refletir bastante sobre as questões que envolvem nossa maneira de viver. Ficamos por aqui e no próximo intervalo voltaremos a conversar sobre os trilhões de micro-organismos que habitam nosso corpo, só 10% humano. Até lá!